Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Nesse vídeo a gente finalmente vai falar de mercado da bola. Esse canal adora falar de mercado da bola, mas um montão. Antes de começar, porque tem assunto pra caramba, a gente vai falar da melhor contratação que Dorival poderia ter pedido ao São Paulo. A gente vai falar por que Lucas Moura ainda não veio para o São Paulo, não consagrou um contrato, alguma coisa assim, o que impede uma chegada do Lucas Moura atualmente. A gente vai falar de Caio Paulista, Marcos Paulo, a gente vai falar de Michel Araújo, vamos falar um pouquinho da lista de contratados desde o começo da gestão do Casares no São Paulo, vamos falar de metas, de vendas, dos emprestados, vamos falar de Scarpa, porque vocês me dão pauta. Eu fui lá no YouTube e outros canais do São Paulo e aí eu entendi porque que a galera ficou tão... Laila, que bom que você voltou com as suas notícias, porque hoje eu entrei para ver os youtubers não falando mal de ninguém, mas pelo menos aqui eu trabalho realmente averiguando notícia. Antes de vir falar de um vídeo, eu ligo para alguém, eu olho em 10 portais, eu vou olhar fora do país como é que tá, eu vou falar com outros amigos jornalistas, que graças a Deus tem muita gente na Comebol, em grandes portais, para poder trocar uma ideia. Vou falar com um diretor, vou falar com um conselheiro, vou falar às vezes com alguém relacionado ao jogador, antes de sair falando vídeo por aí, falando que fulano já tá certo com São Paulo. Mas cada um com seu jeito de trabalhar. Então a gente vai falar de Scarpa, vai falar de metas de vendas do São Paulo, vai falar se o Casares vai conseguir deixar de vender. Antes eu quero fazer duas erratas. Gente, eu tenho acompanhado os comentários de vocês, muita gratidão pelos comentários lindos que eu tenho recebido. Primeiro, chamei Coritiba de Cuiabá, tenho TDAH, e chamei Abel Ferreira de Abel Braga, verdade. Tinha as duas informações na minha cabeça, sim, eu falo de futebol o dia inteiro, dou risada com a minha mãe quando a gente se liga no telefone, mas na hora que eu tô aqui, eu tô falando do Nicão, pensando que ele tinha uma proposta antes de ir pro Cruzeiro do Coritiba, e troca Coritiba por Cuiabá, o vídeo todo. E eu falei do Abel Ferreira o dia inteiro e me saiu um Abel Braga. Não me xinguem nos comentários, a gente continua falando de notícia averiguada da mesma forma. Antes da gente falar de todos esses assuntos que tem pra falar, deixa eu te contar das camisas 10 que patrocinam esse canal. Se você quer assistir a todos os jogos do São Paulo no seu celular, notebook, na sua Smart TV, em qualquer lugar do mundo, com apenas o acesso à internet e ter mais de 200 canais, junto com todos os jogos do São Paulo, para planos a partir de R$ 15,99, R$ 29,99 e R$ 39,99, Network BG, o link vai estar aqui embaixo. E tá todo mundo lotando o grupo, então vou te convidar, vem lotar o grupo comigo, vamos apostar junto. Amanhã eu já vou passar as odds do jogo contra o Cuiabá, e vou passar também as odds de outros jogos do Campeonato Brasileiro, que vão estar rolando aí na Maximus Bets, no grupo que vai estar aqui embaixo. Vem comigo, eu tô lá no grupo, participa comigo, vamos falar os palpites e bora apostar junto. Quero ver quem vai ser o melhor nessa rodada. Fechou? Maximus Bet. Bora falar de notícia. Eu vou começar da pior para melhor, né? Uma que nem deveria estar na pauta, ela entrou mais porque quando eu tava fazendo a pauta, um sujeito chegou pra mim no Instagram e falou assim: Laila, é verdade que o Scarpa não vai ficar lá no Nottingham Forest? Então ele tá vindo pro São Paulo mandou uma proposta pra ele, e falei, não, é só uma pessoa, eu vou deixar quieto. Aí dali a pouquinho, passou o tempo, tal, veio outra pessoa pelo WhatsApp. Laila, é verdade que o São Paulo tá indo atrás do Scarpa Falei, ai, não é possível. Já tem um monte de gente que me manda, é igual toda janela a gente fala do Calheri. Aí tem gente que fala, para de falar do Lucas. Tenho que falar do Lucas. Mas eu falei, eu vou ter que entrar com Scarpa na pauta. Aí eu coloquei Scarpa no São Paulo, no YouTube e no Google. E tinha gente falando na notícia. Eu falei, não creio. Então eu vou falar bem rapidinho, porque não era nem pra estar na pauta, é só pra desmentir
Não tem Scarpa no São Paulo, não tem proposta do São Paulo no Scarpa. O Scarpa aí teve um problema de lesão, aí depois ele voltou dessa lesão, foi pouco utilizado desde a venda dele do Palmeiras aí em dezembro de 2022, lá no Nottingham Forest. E aí ele foi avisado pela diretoria que ele não vai ser utilizado agora nesse segundo semestre e que ele podia buscar um clube para ir por empréstimo. Ele pretende continuar na Europa, mas ele até entende que talvez seria uma boa ir para o Flamengo ou para um Palmeiras por 6 meses de empréstimo para ter visibilidade e conseguir um clube melhor depois na Europa para sair por empréstimo. O que aconteceu nos bastidores, eu não fui atrás de saber, o que eu só queria falar é: não tem história de Scarpa do São Paulo. Seguimos o barco, vamos ser felizes e deixa que o Scarpa entende da vida dele. Agora eu vou falar sobre o que vocês querem saber. Laila, São Paulo vai conseguir não vender jogadores como o Dorival Júnior pediu? Tem um monte de oscilações e variáveis acontecendo nesse ano, segundo a meta que é entregue todo ano. Eu falo aqui para vocês, sempre entregue um balanceamento, uma previsão de balanceamento financeiro de São Paulo em dezembro, dizendo, ó, nesse próximo ano a gente tem que bater essas metas de competições, essa meta de venda de jogadores, essa meta de bilheteria. E quando uma meta já não é batida, a outra tem que superar, porque precisa entregar. O São Paulo tinha a meta de chegar no final do Campeonato Paulista e a meta de chegar no final da Copa Sul-Americana. Não chegou no final do Campeonato Paulista, ou seja, tem que obrigatoriamente chegar na final da Copa do Brasil. E para segurar os 165 milhões, que é a meta de venda de jogadores, aí se vocês se interessarem, falem no comentário que eu faço o próximo vídeo de amanhã bem detalhadinho sobre finanças, que senão fica enorme o vídeo. Eu tento resumir, mas é bem complicado. Dorival Júnior teria que trazer realmente um título para São Paulo para aumentar a bilheteria. Você, torcedor, teria que continuar indo todos os jogos da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Sul-Americana para aumentar a bilheteria, porque no ano passado a gente teve 67 milhões de arrecadação na bilheteria, e nesse novo balanço de 2023 existe uma previsão de 15% de aumento em cima deste valor. Então tem que lotar estádio. Ai, Laila, mas eu não gosto porque tá tentando diminuir dívida, mas é porque essa diretoria e agora deve estar na justiça contra o agente e sempre umas negociações que não são transparentes, blá blá blá. Principalmente que eu vou falar a lista de jogadores que já passaram desde a gestão do início do Casares. Aí vocês vão falar, what the fuck? Mas você escolheu torcer pra esse time, amigão. É igual casamento. É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na dívida e na prosperidade. Então, você vai ter que ir lá lotar estádio se você quiser que mantenha jogador. Por quê? Porque toda a renda tem que assinar o sócio torcedor, porque toda a renda ajuda. Não importa se eles estão fazendo um péssimo trabalho e você não gosta de outro lado. É renda que ajuda. E é o torcedor também que ajuda a manter o time. Então, falando aí já disso, vamos começar dizendo que nessa janela, por enquanto, os principais não foram vendidos. Já é uma excelente notícia. Aí você me pergunta, Laila, não vem ninguém nessa janela? E aí, vai vir o Eric? Vai vir o Lucas? Não vem o Scarpa? Ok, vamos falar agora dessa janela e logo em seguida eu falo dos emprestados, se a gente vai contratar, qual desses que chegaram no começo do ano que a gente fica para o ano que vem, a gente fala um pouquinho deles também. Beleza? Eu vou começar, Eric, Lucas, quem que eu falo? Pelo Lucas. Principal motivo do Lucas não ter vindo para São Paulo até agora, ou de não ter dado certo uma conversa com o São Paulo até agora. Aí todo mundo vai falar, poxa, é porque o Lucas tá com 30 anos, tem uma parte que me dá bronca e tem outra parte que me dá mais bronca ainda. E aí a primeira parte que me dá bronca é o Lucas com 30 anos falar, não, eu com 30 anos tenho muito futebol para jogar, eu quero continuar na Europa pra ganhar mais dinheiro por um tempo e depois eu volto. Aí eu falo, pô, você vai voltar com 36 anos, tipo, você não é zagueiro. Eu quero você correndo. Mas o principal motivo, que é a outra parte que me dá bronca pro São Paulo não ter uma conversa real com o Lucas Moura, é o próprio São Paulo. O São Paulo não fez proposta pro Lucas Moura. O Lucas Moura, para chegar no São Paulo, teria que fazer igual o Pato.
se convidar, ir no Silvio Santos, dar indireta, se machucar e ficar lá no refis, treinar como quem não quer nada no meio dos jogadores. Oi, tô no refis, e aí, posso treinar com vocês? Ficar, tipo, eu venho com um salário mais baixo, porque o jogador que pensa em dinheiro já fez de tudo. Há quantas janelas a gente não vê o Lucas falando, não, se não renovar, o São Paulo é um lugar que mexe muito comigo, os planos da minha família, blá, blá, blá. A mulher dele gostaria de ir para a Liga MLS por causa das crianças, escola das crianças, tal. Ele fala que chegou a ter propostas há 2, 3 meses atrás do Qatar e que ele se identifica muito com La Liga, com clubes espanhóis. De fato, tá chegando o final da janela e ele falou tudo isso, mas você não vê ele, tipo assim, tô fechando com esse aqui. Ele recebeu umas propostas desse país. Ele recebeu uma proposta do São Paulo, boa, ruim, alta, baixa, com salário enorme, sem salário. Não! Como ele pode chegar no São Paulo? Então, quando a gente fala que depois de um jogo de São Paulo e Palmeiras, a torcida invadiu o Twitter do cara e o cara ficou mexido, hello, diretoria, você não quer ver Lucas, Calheri, Luciano, todo mundo jogando junto? Aí você fala, pô, mas não tem dinheiro pra tudo isso. Conquista um título, caramba! Com Dorival Júnior de técnico? A gente já fez... Eu sei, eu sou a primeira que fala das loucuras que a diretoria faz, tá pagando aí pro Daniel Alves, que nem sei se ainda tá preso, loucuras até hoje, ou seja, fez tantos maus negócios por aí e nem tentou. Eu mandaria pro Lucas Moura uma proposta com um Media Kit. Um Media Kit de 2012, ele erguendo o troféu, o balão da Independente enorme, com a cara do Lucas Moura subindo. E, cara, é uma proposta emocional. E eu falaria, eu não tenho muito pra te pagar, mas eu tenho muito pra te entregar. Vem, por uma temporada que seja. Você tá livre no mercado, joga aqui 6 meses. Joga aqui até dezembro. Ganha um título e vai embora. Ganha um título que a Europa vai te olhar. Igual aconteceu em 2012. O São Paulo fez essa proposta pro Lucas? Não. Então não. É complicado você vir sem proposta. Ô, São Paulo, e aí? Aí tem que fazer igual, desculpa, não é me falando bem no meu trabalho, mas é um pouco falando. Igual a gente fez para chegar ao Lugano. Eu fui lá no Cerro Porteño. Ei, Lugano. Então... Você quer vir? Vou falar com os dirigentes. Dirigentes, eu fui lá no Paraguai, o Lugano quer vir. Tem que fazer igual o Pato. Ei, eu posso ir? Quanto que você pode me pagar? Vai pagar pro Nicão, que vai voltar do Cruzeiro 350 mil. Oferece 600 mil por mês. A gente pagava 600 mil por mês pro Éder. Manda embora, rescinde o contrato, fala, resolve na justiça daqui 3 anos e traz o Lucas, paga pra ele 600, 700 mil por mês. Ele não vai aceitar, sei lá, mete um marketing em cima. Mas não tem proposta. Então, hoje, pode até o Lucas estar falando e tudo mais, mas o principal, o São Paulo não fez proposta pro Lucas. Estamos entendidos até aí? Show de bola. Então, se você quiser muito o Lucas, campanha nas redes sociais. Ele ainda tá livre. Agora vamos falar da melhor contratação do São Paulo. Pedido excelente de Dorival Júnior para 2024. Sim, o Eric, lá do Ceará. Meu, olha os números desse cara. 14 gols nessa temporada e 10 assistências aos 25 anos de idade. O Eric vem, mas em respeito ao próprio Vozão, que tá tentando de toda maneira renovar o contrato dele, que vence agora em dezembro. Ou seja, tá vindo de graça. Que contratação excelente. Tem que bater palma para essa contratação. Tá vindo de graça. Vai pagar luva pro jogador, mas não é a mesma coisa que ter que negociar com o clube. É muito diferente. O próprio jogador falou, não renovo com você, Vozão, mas por respeito à torcida, que há 2 anos faz uma festa para ele, e à diretoria, ao clube, eu vou apoiar vocês nessa luta de acesso à Série A, então ele vai ficar lá até dezembro. E o próprio Vozão falou pro Casares, ó, o preço de eu liberar esse cara aqui antes é o preço da classificação da Série A, ou seja, é o preço de uma reposição à altura desse cara aqui. E se o São Paulo tivesse valor pro preço de uma reposição da altura do Eric, tava comprando a reposição
da altura do Eric, não o Eric. Por facilidade, não porque o Eric não vale a pena. Até porque o Eric é uma excelente contratação também, porque Dorival Júnior, antes de passar pelo Flamengo, esteve 72 dias à frente do comando do Vozão. Detalhe, né, que nesses 72 dias teve 100% de aproveitamento. É a tropa do Dorival por onde passa, né? E então ele sabe exatamente onde vai usar o Eric, sabe exatamente como vai colocar para jogar dentro desse time. Por isso é uma contratação certeira, barata, de graça. Já tá com salário acertado, bonificações e metas de salário acertado, luvas pro jogador está acertado. Tá tudo bonitinho para janeiro de 2024. Não deu para ser isso daí. Eu respeito o jogador que respeita a torcida, o clube, a luta do acesso à Série A. Gostaria dele aqui antes? Gostaria. Mas respeito muito a postura. Dorival pediu ele principalmente porque São Paulo tem uma identidade hoje muito coletiva, né? Hoje eu tava escutando aí os comentaristas falando muito de Corinthians versus São Paulo, o Corinthians é mais individual, o São Paulo é mais coletivo. Realmente, foi assim que o Dorival encontrou um jeito no São Paulo. E o Eric tem essa característica do individual, do mano a mano, do 1 a 1, de ir pra cima, do drible, da velocidade, de ter um poder de resolução sozinho, de matar uma jogada sozinho. Então o Dorival falou, tá faltando isso no São Paulo, eu preciso de um cara assim, de um cara... E, que oportunidade de mercado, então, excelente. Ah, Laila, mas São Paulo não contratou. São Paulo fez 10 contratações deste ano. Essa é a 11ª, que vai ficar para 2024, mas está aí já com pré-contrato assinado com o staff do jogador. Pô, Laila, fez 10 contratações? Sim, vamos relembrar das contratações da era Casares. Desde que Casares é presidente, se você quiser no próximo vídeo a gente fala sobre todos os valores, os que foram embora, a gente faz, eu deito nesse assunto aqui se você quiser, dívidas com o empresário, eu deito nesse assunto horas. Vamos lá. Gestão Casares tem a média, desde que entrou no São Paulo como presidente, de um jogador por mês contratado. Como assim, Laila? Sim, vamos lá. Em 2021... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram 9 contratações. 2021, Orejuela, Benítez, que foi mal aproveitado aqui, né? William, Bruno Rodrigues, Miranda, Rigoni, gostava do Rigoni. Éder, o Éder ficou 2021, ele fez 6 jogos ganhando 600 mil por mês. E o São Paulo não me faz uma proposta pro Lucas Moura. Isso é de dar vergonha. Olha esses nomes aqui, aí você fala, pô, não faz uma proposta pro Lucas Moura. Olha uns nomes que eu vou citar aqui nesses últimos... Eu não vou nem falar de Araleco, hein? Eu vou ficar na era Casares mesmo. Que aí mudou o estatuto, vai pra reeleição, mas olhando isso daqui. Rigoni, Éder, Cagliari, Gabriel Neves. Bom. 2022, Jandrei, Rafinha, Alisson, Nicão, que tá voltando, Patrick, que já foi embora, André Anderson, Andrés Colorado, Marcos Guilherme. Não tenho proposta para Lucas Moura. Nahuel Busto, Nahuel Ferrarese, Galopo e Felipe Alves. 2023, Pedrinho, que aí saiu da forma que saiu. Marcos Paulo, vamos falar dele já. Rafael, Wellington Rato, Alan Franco, Caio Paulista, Michel Araújo, vamos falar dele já. Erison, Jackson Mendes, David... E o Pato, que chegou agora. E aí falta aqui nessa listinha a gente colocar o Eric, porque não foi oficialmente apresentado. Se quiser a gente fala mais sobre esses valores. E aí tem propósito pro Lucas Moura? Não, porque você tá perdendo tempo com uns nomes aí que eu vou te contar. Uns nomes que... Vou te contar. Se eu falar os nomes que foram mandados embora, ou que é a revolução mesmo, o Rogério Ceni do último ano pro outro e tal, aí você fica... Mas manda assim, e tá pagando o outro jogador que tá lá, esse negócio louco, mas tudo bem. Bora falar de Marcos Paulo. Esse é o melhor tema pra eu continuar falando? Sim, vamos começar a falar do Marcos Paulo, já falei de Scarpa. Bora falar do Marcos Paulo. Ele é uma incógnita agora pra diretoria. É um dos caras que a gente tem que esperar mais ou menos até outubro, principalmente porque tem o Eric chegando, a gente não sabe quais oportunidades do mercado podem chegar até lá. Eu vou falar nome por nome aí desses que vocês estão falando dos emprestados, ok? Que tem mais
urgência aí. Ele que foi envolvido em polêmica na época do Rogério Ceni, com o Dorival Júnior já ganhou mais espaço, falou que quando o Dorival Júnior chegou teve um papo cabeça, etc. Em outros clubes no Fluminense ele também já foi envolvido em algumas polêmicas, mas agora tá tendo mais espaço. Mas exatamente porque é um jogador que oscila e junto com conversa com o staff não tá tendo aquele approach, o São Paulo tá deixando lá para outubro para resolver a situação dele. Então a postura é esperar, vamos ver o que o staff tá falando, vamos ver como que o jogador se sente, vamos ver se ele não oscila, se ele não machuca. Se ele não machucar, lá para outubro você vai começar a ver o que o Dorival vai dizendo nas coletivas. Por enquanto é um titular que fica aí, que o Dorival gosta. Deixa ele. Peraí que eu tenho aqui um caderno cheio de nomes, eu acho que eu pulei uns. Michel Araújo, perguntaram aí nos comentários, perguntaram inclusive bastante sobre ele, se vai renovar ou não vai renovar. Um dos que veio por empréstimo do Fluminense, Caio Paulista também veio por empréstimo pelo Fluminense. Tem o valor fixado de compra de 10 milhões de reais, na verdade esse valor tá em euros, eu fiz só a conversão atual. Só que ele não é um caso pra gente ficar tipo, ai, o Michel Araújo, o que vai acontecer com o Michel Araújo? Vai renovar com o Michel Araújo. Porque o contrato dele é até dezembro de 2024 de empréstimo. Então, a gente começa a pensar nele ano que vem. Porque nesse próximo 1 ano, até ele ficar livre para assinar pré-contrato com outro ou qualquer outro tipo de coisa, ele pode machucar, ele pode acontecer um monte de coisa. Então, esquece ele, tem meta, tem que bater para ser obrigatório comprar, ele tem que bater 60% dos jogos e ficar 60% do tempo desses jogos em campo. Então ele tem que continuar mostrando futebol para merecer. E ele é pro ano que vem, 2025. Aí nem é para esse balanço de 2024. É para quando ele é lá para frente. Ele é a melhor condição. Caio Paulista. Esse veio do Fluminense, se consolidou. E eu gosto muito de uma frase que ele fala que jogador quer jogar. Não importa se é lateral, se é ataque, não importa a posição que você vai me colocar, filho. Eu quero jogar e eu vou dar o meu melhor, porque jogador quer jogar, gosto da atitude dele. O Wellington tá voltando agora de lesão, vai ajudar um pouco o Caio Paulista, que tá com esse calendário do Brasil, é meio louco, né? O Caio Paulista também vai ficando já no último do físico dele, então vai chegando o Wellington, vai retomando o ritmo. Vira uma sombra? Não, porque ele tava basicamente levando na espalda, nas costas aqui, né? Falando meio castelhano. Ele já é uma outra situação. Por quê? Porque o São Paulo e o Dorival já praticamente decidiram que querem que ele fique. Foram falar com o Fluminense porque estamos com valor fixo em contrato de 20 milhões de reais por 80% do jogador. Só que o Casares quer falar com o Fluminense, já começou inclusive umas conversas para diminuir esse valor. Olha as piadas aqui. Você bota em contrato o valor pré-fixado, que é para não ter chororô depois. O cara vira seu titular absoluto e você fala, você pode baixar o valor, hein? Se fosse igual o caso do Ferrarese, né? O moleque machucou, fez cirurgia, não tem previsão de volta, e aí? Consegue baixar o valor? Não vai jogar aqui e nem em outro clube. Você vai ter que ficar pagando o salário do jogador. Pô, aí você consegue negociar, né? Agora o cara virou seu titular absoluto. Quem não chora não mama, né, São Paulo? É isso. Pois é isso mesmo. Ai. Ele tem contrato até dezembro do final de ano. Então o São Paulo já tá conversando com o Fluminense. Podem esperar que ou o São Paulo vai enviar um jogador para lá para tentar abater um pouco desses 20 milhões, ou no máximo o Flusão vai fazer um parcelamento estilo Casas Bahia. Mas diminuir esse valor é bem difícil. O Dorival Júnior, eu gostaria de destacar essa frase do Dorival Júnior, falou que o Caio, improvisado, inclusive vale ressaltar que foi o Fernando Diniz que começou essa improvisação de Caio Paulista na lateral. E aí deu certo, ele falou, eu prefiro ficar no ataque, mas onde tiver, eu tô jogando, e vou.
Diz que pega muita dica com o zagueiro pra saber como voltar. É muito inteligente esse menino. E o Dorival Júnior falou, olha, apesar de não ter holofotes, eu acredito que o Caio hoje é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Você concorda com o Dorival Júnior? Me fala aí embaixo dos comentários. Falei do Marcos Paulo, ok. Falei do Scarpa, falei do Lucas Moura, que vergonha, eu tenho vergonha. Finalizei falando de quê? Perguntando pra você se você no próximo vídeo quer que eu fale sobre finanças, quer que eu fale sobre dívida, quer que eu fale sobre qual assunto. Porque só em um pouquinho das entradas que a gente teve aqui nesses assuntos, ficou pra mim um monte de ponta aberta. Se vocês quiserem, eu entro e eu adoro falar desses assuntos. Respondendo alguns comentários pra finalizar essa noite. Tem gente que falou mal da iluminação, eu vou fazer um negócio rapidinho. Ou a iluminação é aquela ou a iluminação é essa. É a única que eu tenho. É isso ou eu não gravo. E o canal voltou. Então vocês vão ter que me aturar com essa iluminação que é a que eu tenho por enquanto. Fechou? Teve gente falando, olha lá, ela no último vídeo você errou bastante nome e tudo mais. Tenho TDAH. Não vivo só do canal. Mas a gente averigua as informações. Eu posso te dar certeza que o que você escutar aqui é só verdade. Eu não vou te dar clickbait, eu não vou te dar informação pra você vir aqui à toa, não vou te enganar. Tenho mais de 10 anos de carreira falando de São Paulo com muito amor e com muito carinho. Agradeço todo mundo, inclusive os haters que já voltaram. Até de vocês eu senti saudade. Continua sendo hater aí embaixo, poxa, é legal. Manda esse vídeo para todos os seus amigos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque tem muito assunto bom ainda pra gente falar. Grande beijo.